Programa Espírita Farol de Luz, apresentado todos os sábados, pela manhã, e seu objetivo é informar, refletir e esclarecer sobre diversos temas na visão da doutrina espírita, que está sob a coordenação do GP Espíritas, localizado na Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Venha participar da Evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Das palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, @GP Espíritas, Instagram e Facebook e no YouTube, @GP Espíritas Luz. Farol de luz, cura e libertação, o amor de Jesus é minha direção. Olá, queridos ouvintes, em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso programa Reflexões, esclarecimentos, mensagens de consolo, mas antes, eu convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, quero agradecer-te pela natureza e por tudo que ela nos dá, pelos irmãos de jornada, pela amizade, pelo amor, pelo trabalho ganha-pão e as experiências que ele proporciona. Graças dou pela alegria que é boa para o nosso viver e pelas tristezas que nos ensinam a refletir, pela escuridão da noite e as claridades do amanhecer que trazem a cada dia novas esperanças ao coração. Graças dou pelo meu lar, minha família e por tudo mais, porque em tudo encontramos lições de vida neste caminho de evolução, em busca da felicidade, em busca da perfeição. Graças te dou, Senhor, pela vida, a vida que encerra todos os mistérios da evolução, a ciência cósmica que vamos descobrindo pouco a pouco. Graças dou pela paz, pela alegria e, acima de tudo, pelo amor e a justiça das tuas leis. Fica, Senhor, conosco, para alegrar os nossos corações, agora e sempre. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Bom dia, estamos iniciando mais um programa espírita Farol de Luz, com o objetivo de trazer mensagens de reflexão, de consolo, também trazendo esclarecimentos com base no tema que vamos trabalhar hoje. Então, aqui deixando o nosso forte abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanham hoje em nossos programas, como também nos demais que já aconteceram e futuramente também, já que nosso programa vai continuar aqui na Rádio Novo Horizonte, e aqui também deixamos o nosso agradecimento a Mônica Lúcia Severo pela oportunidade e o apoio que tem nos dado semanalmente. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @GP Espírita, e também no YouTube, GP Espírita Luz. Então vamos lá, vamos iniciar mais um programa. Reflexão da semana. Compromisso com a consciência. Você certamente já leu ou ouviu algum dia a notícia de roubo, incêndio, naufrágio ou explosão de algum bem móvel ou imóvel que pertencia a alguém, não é mesmo? No entanto, ninguém jamais ouviu ou leu uma manchete com os dizeres: foi roubada a coragem desta ou daquela pessoa. Foi extraviada grande porção de otimismo. Quem a encontrar, favor devolver no endereço citado. Ou então, incêndio consumiu toda a fidelidade de fulano, ou naufragou a honestidade de Beltrano. Enfim,
Nunca se ouve falar que as virtudes de alguém tenham sofrido assaltos ou outro dano qualquer. Todavia, isso acontece diariamente quando as negociatas indignas põem por terra a honestidade e a honradez deste ou daquele cidadão, que sucumbe ante grandes quantias em dinheiro ou favorecimentos de toda ordem. No entanto, as virtudes que se deixam arrastar por interesses próprios não são virtudes efetivas, são ensaios de virtudes. Quem verdadeiramente conquista uma virtude jamais a perde. Contou-nos um amigo, jovem advogado, que labora num órgão público, que em certa ocasião estava com uma pilha de processos sobre a mesa, quando seu superior entrou na sala e tomou 2 daqueles processos e pôs de lado, dizendo-lhe: "Quero que você arquive estes processos." O advogado perguntou por que razão deveria arquivá-los. E o diretor respondeu simplesmente: "Porque os acusados são meus amigos e me pediram esse favor." O moço, que tinha compromisso sério com a própria consciência, fez com que os processos seguissem seu curso sem interferir. Tempos depois, os acusados tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar vários cidadãos aos quais haviam prejudicado de alguma forma. Quando questionado por seu superior sobre o ocorrido, o advogado argumentou que o fato de os acusados serem seus amigos não era suficiente para isentá-los da responsabilidade de seus atos. Se o jovem advogado não tivesse firmeza de caráter, poderia ter dado ocasião a que fosse registrado em sua ficha espiritual a seguinte anotação: "Este espírito sofreu em tal data um assalto da corrupção e da prepotência, e teve seus bens mais preciosos, que são a fidelidade e a honestidade, roubados." Felizmente, isso não aconteceu. Pense nisso. Toda vez que permitimos que nosso patrimônio ético-moral seja comprado ou roubado, ficamos mais pobres espiritualmente. Quando aplaudimos a corrupção e a ganância dos outros, somos coniventes com essas misérias morais e empobrecemos. Pense nisso e considere que vale a pena preservar esse bem tão valioso que é o seu patrimônio moral. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Vamos falar hoje de cura e autocura. Inicialmente, nós necessitamos definir o que seja saúde. Saúde é uma das muitas palavras que, de tanto serem ditas, perdem o seu sentido natural e profundo. O que nós dizemos que queremos quando afirmamos buscar saúde? Quando empreendemos um tratamento médico, psicológico, espiritual, seja nos consultórios ou nos centros e nas casas espíritas, que estamos verdadeiramente buscando? A Organização Mundial de Saúde tem uma definição para esta temática. Diz a OMS que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Vejam que interessante. Estado dinâmico porque se altera, se modifica a todo instante. De bem-estar
Por que subjetivo? Porque é inerente à história, à realidade, à cultura de cada um. Físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Ou seja, ligado às diversas áreas da vida do indivíduo. Nós vemos que os profissionais de saúde não somos treinados ou capacitados para abordar a saúde desta maneira, para ver a realidade humana em uma perspectiva ampliada. Nós, que nos formamos nas faculdades, não só brasileiras, mas de todo o mundo, muito frequentemente aprendemos a ser técnicos da biologia, ou seja, a diagnosticar a patologia, a célula alterada, o tecido adoecido, o sistema em desalinho, sem termos uma capacidade de olhar para o todo de uma maneira mais profunda. Eu, por 6 anos e meio, trabalhei como médico de família e comunidade, em uma unidade básica de saúde. Naquela época, como médico generalista, se eu quisesse encaminhar o meu paciente para um profissional especializado, haviam várias opções dentro da lista. Se eu precisasse, por exemplo, de um ortopedista, não tinha apenas ortopedia geral, tinha também ortopedia / coluna, ortopedia / ombro, ortopedia / joelho. No entanto, o que acontecia se um paciente com uma doença do ombro fosse parar no consultório de um ortopedista especializado em coluna? Retornava para trás sem atendimento. Talvez você já tenha experienciado aquela realidade de ir a um profissional de saúde, queixar-se de uma determinada questão e ele responder-lhe: não, isto não é comigo. Isto você vai ver com seu psiquiatra, com seu cardiologista, com seu clínico geral. O que dá um sentimento de frustração, um sentimento de não compreensão, de não acolhimento, além de uma ineficácia dentro da abordagem da saúde. Felizmente, já há um movimento dentro da própria medicina que nos chama para um retorno dentro desta temática. É a medicina da pessoa, que olha não para a patologia, mas para as necessidades de saúde do indivíduo, que leva em consideração a sua opinião, a sua subjetividade, as suas crenças, a sua família, o seu contexto, a sua realidade socioeconômico-cultural, que leva em condição as suas emocionalidades e as expressões do seu pensamento e do seu sentimento. Isto é uma mudança paradigmática dentro da medicina, que pouco a pouco vai revendo a sua visão e a sua abordagem do todo. Se nós acrescentamos a esta definição da Organização Mundial de Saúde o elemento espiritual, então nós temos ainda uma definição mais ampliada, que é aquela que o Espírito Emmanuel nos oferta no livro O Consolador, no item 95, quando ele nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que interessante a definição do benfeitor. Alma também é algo muito mais amplo do que o corpo físico. Então diz o benfeitor que saúde não é a harmonia orgânica, mas a harmonia da alma. Ora, que é a alma? Alma é um conceito filosófico de variadas definições. Allan Kardec se ocupou disso em A Introdução de O Livro dos Espíritos, e vai dizer que para a doutrina espírita, a alma representa o espírito encarnado. E que é o espírito? O espírito é definido na questão 23 de O Livro dos Espíritos como o princípio inteligente do universo. Olha que interessante. O princípio inteligente, ele é derivado da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a definição dada na questão número 1 de O Livro dos Espíritos para Deus. Então, para compreender essa definição de Emmanuel, nós temos que rapidamente fazer uma revisão de conceitos básicos importantes relativos ao pensamento espírita. Dizem os espíritos que o espírito, criação divina, é criado simples e ignorante, como um sopro de amor de Deus, ou do Criador. Como criatura divina, ele é criado perfectível, ou seja, capaz de expressar a perfeição a que está destinado pela vontade do Pai. Uma perfeição que espelha, mas não iguala a perfeição do Criador.
Então a criatura traz em si o germe do Criador. Poder-se-ia comparar a criação a uma semente. A semente ela traz em si a natureza da árvore que lhe deu origem, como um vir a ser, como uma possibilidade. E para que ela venha a ser o que deve ser, ela se reveste de terra, aonde se nutre, se resguarda e se protege, tendo as condições necessárias para o seu despertar, para o seu crescimento e amadurecimento. A terra não dá essência à semente, apenas a abriga, dá estrutura e permite que ela manifeste aquilo que é a sua natureza ou a sua genética. O mesmo acontece com a crisálida divina, o princípio espiritual, que nascido do Criador, traz em si os germes das virtudes, do conhecimento e do entendimento, capaz de despertar no tempo aquilo que está destinado. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Assim, pouco a pouco, através do fenômeno da reencarnação, o espírito vai experimentando, aprimorando-se, desenvolvendo, despertando. E a semelhança da semente, que se torna árvore sem saber como aconteceu, também o espírito vai tornando-se divino em sua natureza, pouco a pouco, sem que tenha consciência total do processo. Mas à medida que a luz da razão lhe desperta a consciência de si, e o sentimento se desdobra como uma potencialidade, então ele vai tomando cada vez mais consciência daquilo que lhe está destinado, do que lhe é possível, e vai exercendo aquilo que se chama livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de eleger, que vem jungida à responsabilidade de colher aquilo que foi semeado. Tudo isto é regido pelas leis perfeitas do Criador, estatuídas pela sua vontade sábia, que comandam o universo de forma perfeita e de forma imutável. Estas leis divinas, elas estão todas automatizadas no universo, funcionando dentro de um equilíbrio perfeito que mantém a ordem e a coesão, sem que precisem ser pensadas, pois que já foram determinadas por uma vontade suprema e sábia. Uma destas leis é aquela que nós conhecemos sob o nome de lei de causa e efeito. Causa e efeito determina responsabilidade. E responsabilidade não determina necessariamente sofrimento, mas reparação da falta cometida diante da lei. Então, se o espírito matou, vai gerar vida. Se roubou, vai devolver. Se lesou, vai curar. Se feriu, vai ofertar o lenitivo. Se estragou, vai consertar. Esta lei de causa e efeito é como a maré do mar. Um dia leva para longe aquilo que nós nela atiramos, para no dia seguinte trazer de volta aos nossos pés aquilo que foi atirado no mar da vida. Isto acontece de forma natural, nas circunstâncias ao nosso redor e também em nós mesmos, de tal maneira que nós colhemos os frutos das nossas escolhas, tanto na circunstância que nos visita, na família, no problema, na condição socioeconômica, na oportunidade, na bênção, em tudo aquilo que está ao nosso redor, como gravado no nosso próprio corpo. Pois, nos corpos espirituais, a que Kardec denominou perispírito, nós temos o registro das nossas experiências, das nossas vivências, e, naturalmente, estes corpos espirituais transmitem de uma encarnação a outra o fruto daquilo que nós elegemos ou escolhemos para nós mesmos. E no momento de uma nova encarnação, será ele o modelo organizador biológico que transmitirá as informações que traga registrado em si mesmo, de tal maneira que o embrião em formação será comandado pelos registros do corpo espiritual, que é trazido do passado, assim como pelas decisões definidas para a nova encarnação, as provas, as circunstâncias, as necessidades que terá para aquela vida material que deverá desenvolver.
Então imaginem que durante toda uma encarnação eu passei fumando, exercendo o uso que o meu livre-arbítrio me faculta do tabaco, e com ele agredindo não só as células físicas do meu corpo, mas também as células perispirituais do meu pulmão, que reside no corpo astral. Um cigarro tem 4.500 substâncias, todas elas nocivas e lesivas ao organismo físico. Então, no momento em que nós ingerimos a fumaça do tabaco, naturalmente agredimos o nosso corpo e pagamos o preço de um prazer temporário, de um alívio de uma ansiedade, de uma fuga de um estresse, naturalmente com aquilo que ocasiona no nosso corpo. Naturalmente, se eu passei toda uma encarnação fumando e o meu corpo astral se ressente daquele registro, ao transmitir esta mácula para um novo corpo em formação, teremos um corpo físico com sensibilidades na área pulmonar, que será naturalmente o registro daquelas energias que são drenadas do corpo espiritual para o novo corpo em formação. Então teremos as tendências à bronquiolite, à asma, à bronquite, às pneumonias de repetição da primeira infância, às infecções respiratórias frequentes, como um registro da sensibilidade que reside no corpo espiritual, fruto dos arquivos do nosso passado. Por isso, uns adoecem mais frequentemente das vias respiratórias altas, outros das vias urinárias, outros ainda têm as tendências aos distúrbios da coluna, enquanto outros trazem as cardiopatias congênitas ou os problemas desde o berço. Ainda aquele que apresenta distúrbios mentais ou uma alteração para os distúrbios emocionais reflete aquilo que ficou gravado no corpo mental. Desta maneira, nós vemos que o corpo reflete os registros do corpo espiritual. De igual maneira, se vivemos uma vida de bênçãos e de bem semeado para nós e para o outro, de alto amor e de alto cuidado, registramos nos nossos corpos espirituais a força benéfica do perdão, da concórdia, da benevolência, da indulgência, de tudo aquilo que, em sintonia com a lei de Deus, nos coloca em harmonia. Naturalmente, o nosso corpo espiritual respira saúde e, ao transmitir-se para o corpo físico as vibrações deste corpo espiritual, nós temos um corpo em harmonia, nós temos um corpo físico em equilíbrio orgânico, nós temos um corpo em saúde física. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Semear a esperança para um mundo melhor. Diz o Espírito Emmanuel que assim como a aranha tece a teia a partir de si e vive no centro dela, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Tece a teia mental e emocional a partir das suas decisões. E a partir do momento que pensa, vibrando uma determinada qualidade de onda mental, esta onda procura as suas ondas afins, formando uma ressonância vibratória, uma conexão, gerando interdependência e interinfluenciação. A partir do momento em que pensamos e sentimos, nos conectamos a outros seres, encarnados e desencarnados, a outras correntes mentais de mesma natureza, de tal maneira que criamos uma teia energético-mento-emotiva, e nesta teia nós residimos, passando a respirar o hálito mental que não só irradiamos, mas com o qual nos associamos e que captamos para nós mesmos. De tal maneira que é senhor do seu destino, constrói a sua realidade, atrai as circunstâncias, determina as suas realidades, atrai as dificuldades ou facilidades, bênçãos ou provas que naturalmente faça jus pela natureza do que pensa, do que sente e do que vibra. Vive, portanto, o resultado do reflexo mental e emocional de si mesmo. Desta maneira, tem as companhias espirituais que merece ou que atrai, sejam os espíritos de elevada categoria que se harmonizam com as ondas ultra super curtas, oriundas dos pensamentos elevados e das virtudes nobres, ou tem os espíritos levianos,
os espíritos terráqueos, terra-terra, aqueles vinculados às questões mais materializadas da vida, que vibram em ondas longas, que se sintonizam, portanto, com a vontade do espírito, seja em viver as suas paixões, ou seja, em cultivar aquelas dificuldades que traz do passado ou que aprende na sua cultura do presente. Assim, a obsessão ou as bênçãos da influenciação espiritual superior não se apresentam como o acaso, nem fruto de uma vontade divina que quer beneficiar uns e punir outros. Não. Cada um colhe naturalmente a sua semeadura e atrai aqueles que estejam em sintonia consigo mesmo. Você quer música espírita? Só se for agora. Eu fui daquelas almas que viveram sem conhecer na terra os paraísos, que somente a amargura dos sorrisos pela noite das dores conheceram. Não que eu fosse infeliz e desditoso, pois fui também humano entre os humanos, e através dos meus dias, dos meus anos, se eu quisesse gozar, teria o gozo. É que eu senti no âmago do peito a atitude do homem nessa vida. Coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito. É que eu senti no âmago do peito a atitude do homem nessa vida. Coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito. O meu ser que sonhar a humanidade qual um ramo de flores perfumosas, viu as almas tremerem desditosas sob o peso da própria iniquidade, isolado nos grandes sofrimentos de ser só na aspereza dos caminhos. Encontrei o prazer pelos espinhos ao trilhar os carreiros dos tormentos. Pois no mundo pequeno da minha alma, quando em dor me envolvia desventura, eu vislumbrava a luz brilhante e pura que me trazia a paz, bonança e calma. Era a luz que me vinha da visão de ver o Cristo amor entre cansaços, e tinha então prazer de ver meus braços enlaçados na cruz da provação. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Então vejam só, tudo se encaixa como chave e fechadura. A medicina nos diz que existem moléculas que vêm da dieta ou que são produzidas no corpo que controlam a genética, que existem genes que são ativados e desativados, e que, portanto, a depender do ambiente e dos hábitos do indivíduo, funcionará a sua célula desta ou daquela maneira. O Espiritismo nos diz que o comportamento moral do espírito, com o seu pensamento e o seu sentimento, comandam as substâncias que comanda a genética. Tudo se encaixa, ciência e espiritismo. Então o Espiritismo nos ensina que o que acontece na nossa célula é reflexo do que se passa na nossa alma e nos nossos hábitos.
Sinais e sintomas do corpo não são acasos, não são fatalidades, não são vitimismos que nós sofremos. O que se passa no nosso corpo é recado da alma, é sinalização. Poder-se-ia dizer que o corpo é como uma tela que mostra em sinais e sintomas a novela da nossa vida, na forma de capítulos. Ora alegres, ora tristes, ora harmônicos, ora desarmônicos, convidando-nos a reconhecer, através do reflexo em nós mesmos, a natureza daquilo que vibra, vive e atua em nós em um nível mais profundo. Desta maneira, aquilo a que chamamos doenças ou enfermidades não são fatalidades que nos acometem como punição, como dissabor, como um castigo. Não. Enfermidades são parceiras da nossa alma, ensinam-nos algo muito importante. Demonstram o hábito físico, pois que a falta de higiene, o mau cuidado com o corpo físico, gerando a obesidade, ou os abusos da gula, do sexo, dos prazeres ou de qualquer outra natureza, naturalmente sobrecarrega o corpo, que manifesta o desequilíbrio da sobrecarga, pois é uma máquina. No entanto, aquilo que ele manifesta quando não é oriundo disto, reflete o que está no nível mais profundo do pensamento e do sentimento, mostrando a história da vida de um indivíduo. Ninguém deve, portanto, brigar com seus sintomas. No entanto, sem brigar com os nossos sintomas, olhando como parceiros, devemos perguntar para eles o para quê da sua existência. Não somente o porquê, mas a serviço de que está. O que me ensina, o que promove em mim, o que me ajuda, aonde me educa, em que área da minha vida me toca, que área do meu corpo manifesta, porque é simbólico, mostrando-me aquilo que eu necessito no mais profundo. No entanto, é imprescindível tratar a alma, compreendendo aqueles movimentos que agridem a lei divina e que nos colocam em distonia, ou seja, sem sintonia, com a lei maior, que é a lei do amor. Apenas utilizar-se de medicação e de cirurgia sem fazer uma busca de autoconhecimento e ampliação de consciência é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica lindo por alguns dias, mas como a parede mofada não é causa e sim efeito, sem tratar a infiltração que a favorece o desenvolvimento dos fungos, então, naturalmente, em poucos dias teremos uma nova mancha, um novo mofo a refletir que a causa prosseguiu. Da mesma maneira, quando tratamos somente o corpo sem tratar a alma, apenas conseguimos paliar sem obter a cura. E se nós olhamos para a maioria dos enfermos que buscam os consultórios médicos e também que buscam centros espíritas, nós devemos considerar a maioria não quer cura, quer somente anestesia. Quer somente se ver livre do sinal e do sintoma, do sofrimento e da dificuldade. Não quer saber nem por onde veio, nem por onde vai. No entanto, esta não é a proposta espírita, porque o espiritismo, sendo uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas, conforme nos explica Allan Kardec no livro Que é o Espiritismo e em obras póstumas, nos dá a entender o sentido existencial, nos dá a compreender a natureza do espírito como criação divina e nos convida a despertar a natureza do Filho de Deus que somos, a ampliar a consciência de onde viemos para onde vamos, ensinando-nos que preexistimos ao corpo físico, sobrevivemos à morte biológica, trouxemos o nosso passado conosco, que aqui se encontra, construímos agora o futuro de bênçãos, que agora se estrutura, somos senhores do nosso destino, não vivemos senão aquilo que plantamos, atraímos ou merecemos, mas colheremos amanhã aquilo que hoje semeamos e elegemos. Ou seja, em nossas mãos está passado, presente e futuro, de tal maneira que a nós compete compreender que quando o pensamento vibra em sintonia com a lei de Deus, no bem pensar, no bem falar e no bem agir, gera correntes de equilíbrio que sustentam a célula em harmonia. No entanto, quando o nosso pensamento e o nosso sentimento vibram distantes do bem, isto significa no mal falar, no mal pensar e no mal agir, e por mal tudo aquilo que se afasta do bem, então as nossas células refletem como sinal e sintoma
aquilo que se passa na profundidade da nossa alma. Seja a ausência do auto-amor, do indivíduo que não se cuida, que não se valoriza, que não se ama e que não se respeita, seja a ausência do amor ao próximo, aquele que não ama, não respeita e não valoriza o outro, sendo que si mesmo e o outro são uma só e a mesma coisa, extensões um do outro dentro da grande família universal. O oxigênio da alma se chama amor. No entanto, muitas vezes nós escolhemos deixar o amor em último plano. Elegemos respirar a ausência dele na disputa pelo poder, pelo cargo, pelo título, pela posse, pela situação exterior que o orgulho e a vaidade determinam. Deixamos o amor em último plano. E então vamos ficando naquela situação de desnutrição afetiva. Começamos a sofrer porque o sistema natural que atua em nós determina que nós respiremos amor, mas mesmo sofrendo, eu posso continuar elegendo os caminhos equivocados da disputa com o próximo, da tentativa de superação do outro ao invés de mim mesmo, da tentativa de ser maior que o próximo, de ser igual ao outro, negando a minha individualidade. E então chega uma hora que a vida diz, agora basta, e coloca uma placa demarcatória dizendo, daqui para frente, apenas o natural. E nesta placa demarcatória de stop, de pare, a vida me diz, a partir de agora, o seu livre-arbítrio não é mais permitido. É necessário que você volte ao primeiro amor, como dizia Paulo de Tarso. É necessário que você retorne a respirar no clima do afeto, da concórdia, da benevolência, da paciência, da brandura, da temperança, do alto amor, do amor ao próximo, que são os recursos naturais que regem o universo e sob os quais o universo se estrutura. Assim, muitas vezes essas placas demarcatórias nós chamamos problemas, doenças, dificuldades, dores, provações, que colocam limite à nossa vontade, mas que nos induzem a caminhar no sentido do que nós precisamos. É que muitas vezes aquilo que queremos está muito distante daquilo que nós precisamos. Então agora não mais que se retire o parente problema, mas que se fortaleça a paciência. Não mais que se retire a doença auxílio, mas que se fortaleça a resignação. Não mais que se retire a dificuldade do prazer, mas que se fortaleça a vontade no sentido dos caminhos que necessita para a sua própria vida. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Aprendendo a ouvir a mensagem do Cristo quando cantou nas bem-aventuranças do monte. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito. Dentro daquela cantiga divina que desperta as potencialidades da alma. Então dizia o benfeitor, a saúde é a real conexão criatura-criador. É uma intimidade com o Pai. É uma conexão com o amor. É uma intimidade com a fonte. Quando o Espírito, calando a voz da sua vontade, destoante da vontade divina, aprende a falar dentro de si. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Faça-se, Senhor, conforme o teu mandamento. Diga-me, Senhor, qual é a tua determinação? Então diz o benfeitor Dias da Cruz, não há nada que a criatura faça que possa apartá-la do Pai. Quando o Pai olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Então Deus, quando olha para o broto, ama o fruto maduro que se anuncia. E sabe que é uma questão de tempo, de estações, de ciclos e de etapas. E aquele broto, promessa, será fruto maduro, manifesto, trazendo a expressão grandiosa do amor. O que compete ao ser humano é aprender a se olhar com o olhar de amor do Criador. Aprender a tratar-se como um digno filho de Deus. Aprender a respirar este amor que está ao seu derredor, pois que Deus o conhece pelo nome e traz para si
todas as oportunidades de crescimento e de progresso. Aprender a respirar este amor, saindo do egoísmo que ele bota, circunscrito na sua experiência pessoal, para olhar para a experiência do outro como tão digna e tão importante como a sua. E ao invés de dizer para Deus quais são as suas necessidades, pergunta a Deus quais necessidades do outro pode satisfazer. Ao invés de dizer para Deus quais são as suas dores, pois que o Pai o conhece, diz a Deus quais dores ele pode confortar, quais ele pode levar lenitivo, e então reconhece-se o espírita, não pela sua cultura, não pelos livros que lê, não pelo número de palestras que dá, ou pela sua sapiência, mas pela sua virtude cristã, pela sua força renovadora, pela sua capacidade de amar, de consolar, de levar lenitivo e conforto, e de estimular no próximo a semente do divino dentro da sua intimidade. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral, por aqueles que leva amparo, pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações e despertar o divino dentro da sua intimidade, o que nada mais é que a sua humanidade. Então o espírita cristão não tenta ser mais que o outro, olha para o outro e reconhece que a grandeza que há no outro há também em si. Então, sendo do mesmo tamanho que o outro, se torna grande. Porque coloca o outro no mesmo nível, estende a mão fazendo família, compartilha fazendo a divisão e a multiplicação dos talentos e faz com que seja uma bênção à vida. O reflexo de tudo isso é o equilíbrio no pensar, o equilíbrio no sentir, o equilíbrio no agir, naturalmente o equilíbrio orgânico, pois que das suas atitudes nascem as vibrações harmônicas que refletem equilíbrio no seu corpo. André Luiz, encerrando o livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer em um excelente texto intitulado Imunologia Perfeita, ou Imunologia e Espiritualidade, que, à medida que nós amamos, voltam para nós as vibrações de gratidão do nosso próximo. E estas vibrações de gratidão vão lavando-nos os corpos espirituais, sem necessidade de que aquelas marcas de treva que porventura ainda houver nos nossos corpos passe para o corpo físico na forma de enfermidade, pois amparo ao outro gera amparo a nós próprios. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Curiosidades espíritas. Estudos no campo da consciência demonstram um fato surpreendente. Os princípios mentais são mensuráveis. A prática constante do bem e da gratidão gera vibrações construtivas e santificantes, convertendo a vida numa cachoeira de bênçãos. Se a sua mente está repleta de alegria e reconhecimento, isso se reflete em saúde da alma e bem-estar físico. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma virtude moral nobre e essencial, o princípio do reconhecimento que nos eleva a Deus. Ela é a confissão do bem recebido, transformando a nossa existência num dar incessante, que é receber. Muitos de nós sofremos, mas o sofrimento raramente é sem razão. As aflições são, frequentemente, reflexos do nosso mau comportamento e dos vícios da sociedade, como o egoísmo, a crítica destrutiva e a intolerância. O ódio, o ressentimento e o mau humor nos desarmam e nos entregam ao mal, impedindo a comunhão com seres superiores. O homem que não sabe perdoar ou esquecer o mal caminha sempre com irritação e, por consequência, atrai para si o desequilíbrio. A chave para a libertação reside na mudança de atitude mental. Nossos pensamentos são fluidos que se expandem, e a vontade pode comunicar-lhes propriedades especiais. Se semeamos no bem, colhemos o bem. O ato de abençoar a vida, de cultivar a simpatia e a compreensão, aumenta nossa resistência e nos torna inacessíveis às vibrações baixas que nos adoecem. É preciso sair da concha do eu
e servir para encontrar a paz íntima. A transformação é uma conquista pessoal que converte o erro em lição. O perdão e a gratidão são o caminho mais fácil para a libertação do mal, que predomina em nosso mundo interior. Mesmo em momentos de agonia e provação, se nos voltamos para a gratidão ao Pai, o nosso espírito é reconfortado e sentimos alívio e uma felicidade desconhecida. É o momento em que se perde o peso espiritual das paixões inferiores, habilitando-nos à elevação e à alegria de dar. Em resumo, a vida melhor é resultado da melhora que realizamos para os outros. A gratidão e o trabalho, unidos ao amor, são a usina geradora da felicidade. Cultive a luz e o amor, e o céu traduzirá seu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Espiritismo em casos reais. Você conseguiria olhar para uma criança sem braços, sem pernas, que não enxerga, não escuta e nem pode falar, e ainda assim encontrar um propósito para essa vida? Parece impossível, não é? Mas Chico Xavier, com sua sensibilidade espiritual incomparável, foi capaz de revelar a verdade por trás de um dos casos mais comoventes que já passaram por suas mãos. Um caso que parece sem esperança à primeira vista, mas que esconde uma das maiores lições de amor, justiça divina e misericórdia que você já ouviu. Prepare-se para uma história que vai mexer com o seu coração e mudar sua maneira de enxergar o sofrimento e a dor. E se você acredita que histórias assim precisam ser compartilhadas, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é profundamente transformador. A mãe, desesperada, chegou até Chico Xavier com o filho nos braços. Uma criança frágil, silenciosa, isolada no seu próprio corpo. Ela havia procurado médicos, especialistas, esperanças, mas todos foram unânimes. A única solução era amputar as pernas do menino por causa da gangrena que avançava. E então, com os olhos marejados e o coração em pedaços, ela perguntou: Chico, o que eu faço? Esperando talvez um milagre, uma cura, uma resposta que desafiasse os médicos. Mas Chico, com serenidade e firmeza, respondeu algo que surpreendeu a todos. Siga a orientação dos médicos. A resposta, direta e simples, caiu como um balde de água fria em quem esperava uma intervenção sobrenatural. Mas o que Chico disse depois, ninguém jamais esqueceu. Os amigos que estavam com ele na sala se entreolharam confusos. Um deles tomou coragem e perguntou: Chico, como é que pode uma criança passar por tanto sofrimento assim? Sem braços, sem pernas, sem sentidos, qual é a vantagem dessa encarnação? A pergunta era legítima, e talvez muitos de nós já tenhamos feito algo parecido ao ver alguém em situação tão dolorosa. Mas Chico, com os olhos levemente marejados, olhou para todos e revelou o que os espíritos amigos haviam lhe dito. Esse espírito, que hoje habita esse corpo mutilado, se suicidou nas últimas 10 encarnações. Antes de reencarnar, ele rogou com todo o coração que a misericórdia divina o impedisse, por qualquer meio, de repetir esse erro. E é aí que tudo muda. A dor que parecia castigo agora se revela como um ato de proteção. Um escudo espiritual contra a própria destruição. Chico explicou que mesmo sem braços, sem visão, sem audição e sem fala, o espírito dessa criança já havia cogitado ir caminhando até uma ponte para se jogar. E por isso, a gangrena nas pernas surgiu como um instrumento de misericórdia. Sim, misericórdia, que o impediria de repetir o suicídio mais uma vez. Com a amputação, ele perderia até mesmo essa última possibilidade de se autodestruir. Não era castigo, era livramento. Era o amor divino se manifestando de forma incompreensível para os olhos humanos, mas extremamente justa para a lei espiritual. Porque, como Chico disse, ele precisava romper o ciclo, e essa era a única forma. E com isso, na próxima encarnação, esse espírito viria com menos débitos, mais leve, mais preparado para avançar. E é aqui que entra a lição mais profunda. Emmanuel, o guia espiritual de Chico, certa vez afirmou: a sagrada oportunidade de uma nova experiência concedida por Deus já significa, em si, o perdão ou a magnanimidade da lei.
Em outras palavras, a chance de reencarnar, de tentar de novo, é uma prova de que a justiça divina é também misericordiosa. Mas não se engane. O perdão, no Espiritismo, não é mágico nem automático. Ele exige algo precioso: esforço, boa vontade, perseverança, tenacidade. Não basta pedir perdão. É preciso se transformar, praticar o bem, reparar o mal causado. Por isso, Deus perdoa sim, mas a lei não anula o que foi feito. Ela nos oferece meios de corrigir, de recomeçar, de reconstruir. E isso é ainda mais justo do que qualquer perdão que simplesmente apagasse tudo sem mudança real. No Espiritismo, não existem penas eternas. Não há condenações infinitas, nem almas perdidas para sempre. Mas há sim responsabilidade. Quem causou dor, precisará enfrentá-la. Quem desviou o caminho, terá que reencontrá-lo. Mas o mais bonito é que o bem tem o poder de aliviar, de reverter, de curar. Quando uma pessoa, mesmo marcada pelo erro, começa a fazer o bem, sinceramente, profundamente, ela diminui seu débito com a lei divina. Ela encontra meios de suavizar as consequências do passado. E às vezes, isso se manifesta até mesmo fisicamente. Um espírito que deveria nascer cego pode, por mérito de suas ações passadas e do amor praticado, reencarnar com apenas um problema leve de visão. Como disse Jesus, o amor cobre multidões de pecados. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Chegamos ao final do nosso programa espírita Farol de Luz. Agradecendo mais uma vez a audiência. Então participe, mande sua mensagem lá no Instagram, ou mesmo aqui no WhatsApp da rádio, pode mandar que nós teremos o prazer de responder. Então fica aqui o convite, mais uma vez, de participar das nossas atividades na Rua Nautília Barbalho, número 349. As nossas atividades são nas terças-feiras, a partir das 19h, que é o estudo e prática da mediunidade. Nas sextas-feiras, às 19h30, a evangelioterapia e os passes magnéticos. E aos domingos, às 15 horas, a reunião pública. Então fica aqui o convite, como também pedimos para que siga nossas redes sociais, no GEP Espírita, no Instagram e Facebook, no YouTube, GEP Espírita Luz. Fica aqui um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Farol de Luz. Faça uma visita ao GP Espíritas. Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, @GP Espíritas, YouTube @GP Espíritas Luz. GP Espírita, luz que renasce.